Nos ensinamentos de Carl Jung, o conceito de criança interior está ligado ao lado puro, criativo e emocional do inconsciente do indivíduo. Curar a criança interior e abrir espaço para ela pode fortalecer a autoconfiança de uma pessoa, especialmente a sua energia feminina. Neste vídeo falaremos sobre quando a sua criança interior sorri, a sua autoconfiança feminina aumenta, de acordo com Carl Jung. Primo tu. Quem é a sua criança interior? A criança dentro de nós é um dos aspectos mais puros e frágeis do nosso subconsciente, vivendo no mais profundo do nosso ser. Na psicologia analítica de Carl Jung, este conceito é um reflexo das experiências de infância de um indivíduo, dos vestígios que estas deixam no seu subconsciente e da forma como afetam os seus estados emocionais na vida adulta. Dentro de todos nós existe uma criança que está apenas a começar a conhecer o mundo, que olha para tudo com pura curiosidade e fascínio e que precisa de amor, proteção e aprovação. No entanto, dependendo das experiências que tem no início da vida, esta criança sente-se segura e feliz ou cresce sentindo-se assustada, magoada e abandonada. Se crescemos num ambiente cheio de amor, cuidado e confiança durante a infância, esta criança interior vai trazer-nos felicidade, autoconfiança e um sentido de autoestima. Por outro lado, se alguém sofreu negligência emocional, trauma, rejeição ou falta de amor, isso deixa um profundo sentimento de mágoa dentro de nós e essas feridas continuam a guiar as nossas vidas adultas, mesmo que não tenhamos consciência disso. Segundo Carl Jung, o desenvolvimento psicológico humano é conseguido através da harmonia entre o consciente e o inconsciente. A criança dentro de nós é uma das partes mais importantes do nosso inconsciente, e o tipo de infância que tivemos tem um grande impacto naquilo que somos hoje. Cada acontecimento positivo ou negativo que vivenciamos enquanto crianças fica registrado no nosso subconsciente e molda os nossos relacionamentos futuros, a nossa perspectiva sobre nós próprios e a sensação de confiança que sentimos em relação à vida. Se a nossa criança interior não cresceu num ambiente amoroso, podemos sentir-nos constantemente incompletos enquanto adultos. Problemas como a busca constante de aprovação, sentir-se dependente dos outros, lutar contra sentimentos de inutilidade ou não nos vermos suficientemente bons, geralmente resultam de feridas não curadas da nossa criança interior, porque aquela criança pode ainda estar à espera, magoada num canto. E nós podemos continuar a carregar as suas feridas como adultos sem nos apercebermos. Para que a nossa criança interior exista de forma saudável, devemos procurar compreendê-la e reconectar-nos com ela, em vez de a reprimir ou ignorar. Porque a criança dentro de nós contém não só a nossa dor, mas também a nossa criatividade, alegria, poder intuitivo e autoconfiança. Quando nos lembramos de como vivíamos a vida quando éramos crianças, talvez possamos recuperar a felicidade pura, a excitação e a autoconfiança espontânea que pensávamos ter perdido. Para que a criança que há dentro de nós sorria, precisamos de comunicar com ela e dar-lhe o amor de que necessita. Tal como o conceito de sombra de Carl Jung, a criança interior pode, por vezes, ser negligenciada, reprimida ou esquecida. Mas quando o aceitamos, ouvimos e honramos os seus sentimentos, começa uma grande transformação dentro de nós. Esta transformação aumenta a nossa autoconfiança, permite-nos estabelecer uma ligação mais profunda com a vida e nutre a nossa energia feminina, tornando-nos mais atraentes, intuitivas e originais. Porque quando a criança interior é curada, sentimos-nos mais valiosos. Podemos dar e receber amor com mais naturalidade e podemos existir com mais força na vida. A verdadeira autoconfiança não é construída por aprovações externas, mas pela pura aceitação e amor que vem de dentro. 2. A criança interior e a energia feminina. A ligação entre a criança interior e a energia feminina é uma das camadas mais profundas e fascinantes da psicologia humana. Na psicologia analítica de Carl Jung, a criança interior é descrita como um dos aspectos mais puros, autênticos e frágeis do nosso inconsciente. Esta criança representa a curiosidade, a criatividade, o desejo de brincar, a compaixão,
e a abertura emocional com que nascemos. A energia feminina está intimamente relacionada com o conceito de ânima de Jung. Simboliza ser intuitivo, seguir o fluxo, conectar-se com os sentidos, sentir emoções profundamente e viver com sabedoria interior. Quando a criança interior existe de forma saudável e equilibrada, a energia feminina pode manifestar-se na sua forma mais natural. No entanto, quando a criança interior é ferida, reprimida ou ignorada, a energia feminina torna-se fraca, presa e incapaz de atingir o seu potencial máximo. É por isso que existe um laço inquebrável entre a criança interior e a energia feminina. Quando um é curado, o outro é fortalecido. Quando um é suprimido, o outro também é restringido. A energia feminina é inerentemente fluida, receptiva e emocional. A criança que há dentro de nós é uma das fontes mais fundamentais, que nutre essa energia porque é portadora da confiança natural na vida, da capacidade de amar e de ser amado, da alegria interior e da originalidade. Se observar a forma como uma criança se revela ao mundo, poderá ver uma existência pura e confiante. Quando uma criança se sente amada, expressa-se livremente, é criativa, age em harmonia com o mundo e sabe que é suficiente tal como é. No entanto, quando uma criança passa por falta de amor, negligência emocional, rejeição ou condições adversas durante a infância, esta autoconfiança sofre naturalmente. A criança aprende a esconder-se, a enquadrar-se em determinados padrões para ser amada ou a reprimir as suas emoções. E estes padrões comportamentais aprendidos fazem com que a energia feminina perca a sua naturalidade. Porque a energia feminina é mais forte quando está livre e flui. No entanto, os medos, as emoções reprimidas e as experiências infantis inacabadas comprimem e limitam esta energia. E a pessoa começa a sentir-se incompleta ou inadequada. À medida que a criança interior se cura, a energia feminina é libertada e a pessoa sente-se mais segura na vida, mais aberta ao amor e tem mais autoconfiança. Porque a base da energia feminina é aceitar-se como se é, abrir espaço para as emoções e confiar na intuição interior. No entanto, quando a criança interior é ferida, a pessoa pode tornar-se autocrítica, dependente da aprovação dos outros, esconder os seus sentimentos e ter medo de se expressar. Isto porque os mecanismos de defesa aprendidos na infância continuam ativos na idade adulta. Na perspectiva de Carl Jung, a energia feminina não é apenas um fenômeno individual, mas também uma parte importante do inconsciente coletivo. Quando uma mulher estabelece uma relação saudável com a sua criança interior, inicia uma transformação que não afeta apenas a si própria, mas também as pessoas que a rodeiam. Porque a energia feminina saudável tem um efeito curativo, nutritivo e fortalecedor no ambiente. Compreender a nossa criança interior, abrir-lhe espaço e curá-la não é apenas uma viagem pessoal, mas também um passo em direção a uma existência em harmonia com o ciclo natural da vida. E nesse momento, quando a nossa criança interior sorri, a nossa energia feminina eleva-se e sentimos-nos mais fortes, mais confiantes e mais completas na vida. 3. Feridas da criança interior. A criança interior é um ser que permanece conosco durante toda a vida e deixa marcas profundas no nosso inconsciente. Ele é o portador de todas as emoções, de todas as experiências e de todos os traumas que vivemos na infância. A forma como uma criança percepciona o mundo, como se sente em relação a si própria e o tratamento que recebe do meio envolvente moldam o seu eu interior. Se uma criança é educada com amor, atenção e confiança, a criança dentro dela desenvolve-se de forma saudável e torna-se um indivíduo autoconfiante, com uma abordagem positiva à vida e emocionalmente equilibrado quando se torna adulto. No entanto, se uma criança é negligenciada, privada emocionalmente ou exposta a eventos traumáticos, a criança interior é ferida, e essas feridas tornam-se sombras que afetam profundamente as nossas vidas adultas. Porque toda a dor escondida no subconsciente continua a controlar as nossas decisões, os nossos relacionamentos
e a nossa perspectiva sobre nós mesmos sem que nos apercebamos. As feridas da criança interior decorrem muitas vezes de necessidades emocionais que não foram satisfeitas na infância. Uma criança procura o amor e a aprovação dos seus pais, quer sentir-se segura e precisa de aceitação. No entanto, quando estas necessidades básicas são negligenciadas, a criança começa a ver-se como inútil, inadequada ou indigna de amor. Quando os pais são rigorosos, indiferentes ou excessivamente críticos, isso pode fazer com que a criança reprima as suas próprias emoções e esconda o seu eu natural. Mensagens como "não é suficientemente bom", "só serás amado se fores bem-sucedido", "chorar é fraqueza", ficam gravadas no nosso subconsciente na infância e continuam a ecoar dentro de nós quando adultos. A pessoa pode tornar-se autocrítica, reprimir as suas emoções ou tornar-se dependente da aprovação dos outros. Porque as crenças fundamentais que aprendemos em crianças se transformam em padrões automáticos de comportamento na vida adulta e, sem saber, começamos a controlar-nos com as sombras do passado. As feridas da criança interior giram, geralmente, em torno de duas emoções principais: o medo e uma sensação de inutilidade. Experiências como traumas, insegurança, rejeição, negligência ou castigo na infância deixam marcas permanentes no subconsciente e a pessoa começa a sentir-se insegura. Uma das feridas mais profundas da criança interior diz respeito às emoções reprimidas. Muitas crianças não têm o direito de expressar os seus sentimentos livremente à medida que crescem. Estar zangado é proibido. Demonstrar tristeza é visto como fraqueza e o medo é menosprezado. Assim, a criança aprende a sobreviver reprimindo as suas emoções. Mas essas emoções reprimidas nunca mais vão embora. Acumula-se no subconsciente e pode manifestar-se na vida adulta como ansiedade, depressão, explosões de raiva ou colapsos emocionais repentinos. Segundo Carl Jung, tudo o que é empurrado para o inconsciente continua a manifestar-se no mundo exterior de alguma forma. Quando alguém começa a compreender as suas próprias emoções, pode agir independentemente das expectativas dos outros, descobrir a sua força interior e estabelecer a sua autoconfiança numa base mais sólida. Este processo não é apenas uma transformação individual, mas também espiritual, porque a criança interior não é apenas parte do passado, mas também o potencial do futuro. Quando o curamos, podemos entregar-nos ao fluxo da vida de uma forma mais autêntica, pacífica e poderosa. 4. Piro. O que significa o sorriso da criança interior? O sorriso da criança interior é a mais bela indicação de que a cura ocorreu no fundo da nossa alma, que as feridas dentro de nós foram curadas e que finalmente nos aceitamos tal como somos. Este sorriso simboliza não só uma felicidade superficial, mas também uma liberdade que ressoa nos recessos mais profundos do nosso subconsciente. Na psicologia analítica de Carl Jung, a criança interior é o lado mais puro, mais frágil e mais autêntico de nós que permanece oculto no nosso subconsciente. O sorriso dela mostra que nos estamos a aceitar em vez de nos rejeitarmos, fazendo as pazes com as partes de nós mesmas que foram feridas no passado e permitindo que a nossa energia feminina flua. Porque quando a criança interior é reprimida, cria medo, culpa e sentimentos de inutilidade. Mas quando é libertada, traz amor, confiança e paz interior. O seu sorriso é um sinal de que o nosso mundo interior já não está iluminado pelas sombras do passado, mas por uma profunda compaixão por nós próprios. O sorriso de uma criança significa que se sente segura e amada. Da mesma forma, para que a nossa criança interior sorria, precisamos de lhe dar essa confiança e acolher as suas emoções em vez de as ignorar. Se os traumas de infância, as experiências de negligência e rejeição permanecem como feridas não curadas no nosso subconsciente, a criança interior fica assustada, tímida e quieta. O sorriso da criança interior está também diretamente ligado à libertação de energia feminina. A energia feminina é inerentemente fluida, intuitiva e emocional, mas quando a criança interior é ferida, essa energia também fica bloqueada. Alguém que tem dificuldade em expressar os seus sentimentos
é inseguro sobre si mesmo, precisa constantemente da aprovação dos outros ou é emocionalmente fechado. Na verdade, é um sinal de que a sua criança interior ainda está com medo. No entanto, quando a criança interior é curada, a energia feminina é também libertada. Quando uma mulher permite que a sua criança interior sorria, sente-se mais leve, mais alegre e mais confiante. Porque este sorriso não é apenas a felicidade inocente que transparece no rosto de uma criança. É também um sinal de que a alma se tornou livre, que confia no fluxo da vida e que se aceita tal como é. Deixar de lado os sentimentos de raiva, decepção ou culpa que sentimos em relação ao nosso próprio passado e abordar a nossa criança interior com amor é a base deste processo. Ser capaz de lhe dizer: eu vejo-te, eu compreendo-te e amo-te tal como és, é a maior fonte de cura. Porque a criança interior preocupa-se mais com a forma como a tratamos internamente do que com o mundo exterior. Se estivermos constantemente a falar criticamente conosco próprios, a nossa criança interior permanecerá assustada e perturbada. No entanto, quando nos aproximamos dela com compaixão, compreensão e amor, inicia-se um abrandamento no nosso mundo interior e isso reflete-se diretamente no fluxo de energia feminina. Segundo Carl Jung, a criança interior é o aspecto mais criativo, mais intuitivo e mais vibrante da mente subconsciente. O seu sorriso também significa que o entusiasmo e a curiosidade pelas experiências que a vida tem para oferecer foram restaurados. As crianças não têm medo de explorar o mundo, experimentar coisas novas e expressar-se livremente. No entanto, na vida adulta, podemos perder esta naturalidade devido às regras sociais, às responsabilidades e aos fardos do passado. Quando a nossa criança interior sorri, começamos a recuperar esses pedaços perdidos. Como adultos, ainda podemos brincar, sonhar, explorar o nosso lado artístico e expressarmos-nos livremente. Quando aceitamos a alegria da nossa criança interior, começamos a viver a vida de uma forma mais leve, alegre e significativa. A confiança feminina não se refere apenas à atratividade externa ou à aprovação social. A verdadeira autoconfiança surge naturalmente quando estamos em paz com a nossa criança interior e permitimos que sorria. O sorriso da criança interior é um símbolo de fazer as pazes com a sua própria essência, curar as feridas do passado com amor e viver a vida com mais liberdade. Este sorriso não é apenas uma transformação individual, mas também um despertar espiritual. Quando a nossa criança interior está feliz, sentimos-nos mais inteiros, mais amorosos e mais confiantes. E é aí que surge a nossa energia feminina. A nossa luz brilha mais. E a nossa confiança na vida começa a refletir-se em cada momento da nossa vida. Sam Coulter, construindo a autoconfiança feminina. A confiança feminina começa quando a mulher aceita plenamente o seu próprio valor e potencial. Este é o tipo de autoconfiança que se constrói através de uma consciência interna, e não apenas de conquistas externas ou da aprovação dos outros. Os fundamentos da autoconfiança feminina são moldados por uma relação saudável com a criança interior e pelo processo de fazer as pazes com traumas passados, porque a autoconfiança está diretamente relacionada com o equilíbrio, o amor e a compaixão no nosso mundo interior, e não com muitos fatores provenientes do mundo externo. A ligação que estabelecemos com a nossa criança interior, o nosso amor e aceitação por ela, ajuda-nos a dar os primeiros passos em direção à autoconfiança feminina. Segundo Jung, os desequilíbrios no mundo interior do indivíduo refletem-se no mundo exterior. Por outras palavras, a autoconfiança de uma mulher baseia-se principalmente no equilíbrio que encontra no seu próprio mundo interior. O primeiro passo importante para construir a autoconfiança feminina é fazer as pazes com a criança interior. Através do amor que sente pela sua criança interior, a mulher ganha a capacidade de aceitar e respeitar as suas próprias emoções. Valorizar-se começa com a valorização da sua criança interior. Se uma mulher conseguir demonstrar interesse suficiente pela sua criança interior, abordá-la com amor e aceitá-la holisticamente, poderá também demonstrar uma atitude mais segura, alegre e autoconfiante em relação ao exterior.
Porque uma mulher que alcançou a paz e o equilíbrio no seu mundo interior, reflete esse equilíbrio no mundo exterior. Outro passo importante na construção da autoconfiança feminina é nutrir um profundo sentido de autoconfiança. A autoconfiança feminina é um processo em que a autoconfiança aumenta. A pessoa pode definir os seus próprios limites e escolher corajosamente o seu próprio caminho na vida. Outra dimensão importante da autoconfiança feminina é a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de compreender-se a si próprio e aos outros, gerir estados emocionais e construir relações saudáveis. Quando uma mulher desenvolve a sua inteligência emocional, pode ser mais gentil e compassiva consigo própria. Ao mesmo tempo, ela estabelece relações mais saudáveis com as pessoas que o rodeiam e torna-se mais sensível às necessidades emocionais dos outros. A inteligência emocional é um dos pilares da autoconfiança feminina, pois esta é fortalecida ao estar consciente dos estados emocionais e ao lidar com eles de forma saudável. A criança interior pode ser a primeira professora de inteligência emocional de uma mulher. Abordar as suas feridas com compaixão, desenvolver a sua inteligência emocional e aceitar-se tal como é são os fatores mais importantes que aumentam a autoconfiança da mulher. Para uma mulher, a autoconfiança não é apenas um sentido de identidade, mas também a capacidade de encontrar equilíbrio nas relações com os outros. A autoconfiança feminina é conhecer o seu próprio valor e existir com esse valor sem depender dos outros. Ela começa a agir de acordo com as suas próprias verdades e valores, em vez de agir de acordo com a aprovação e as expectativas dos outros. Este processo permite que as mulheres se tornem indivíduos mais livres, independentes e autoconfiantes, porque a autoconfiança é aceitação e respeito não só pelo mundo externo, mas também pelo nosso mundo interno. Outra área crítica na construção da autoconfiança feminina é o desenvolvimento pessoal e as competências de autoexpressão. Quando as mulheres conseguem expressar os seus lados emocionais e criativos, a sua autoconfiança aumenta naturalmente. A criança interior está naturalmente ligada à criatividade e à imaginação. Portanto, ao fazerem as pazes com a sua criança interior, as mulheres podem criar espaços onde se podem expressar mais livremente. A arte, a escrita, a dança, a música ou qualquer forma de expressão criativa desempenham um papel importante na construção da autoconfiança da mulher. A capacidade de expressar os próprios sentimentos aumenta a autoconfiança da mulher. A criança interior é um recurso que desbloqueia o potencial criativo de uma mulher e lhe oferece a oportunidade de redescobrir a alegria da vida. Construir a autoconfiança feminina é um processo multifacetado e começa com o estabelecimento de uma ligação profunda com o mundo interior da mulher, curando as feridas do passado e aceitando-se tal como é. Uma mulher que aborda a sua criança interior com compaixão desenvolve a sua inteligência emocional e age com conhecimento do seu próprio valor, constrói a sua autoconfiança. A autoconfiança feminina baseia-se na força interior e na aceitação do amor, independentemente da validação externa. 6 neurotécnicas para se conectar com a criança interior. A ligação com a nossa criança interior é uma viagem profunda que pode melhorar a nossa saúde espiritual e fortalecer a nossa confiança feminina. Na psicologia de Carl Jung, a criança interior é um eu no inconsciente de uma pessoa que muitas vezes transporta traços de experiências da infância. É vulnerável, emocionalmente aberta e pura na sua forma mais natural. No entanto, com o tempo, à medida que entramos na idade adulta, a criança interior pode afastar-se deste estado puro e esconder-se devido a vários traumas ou emoções reprimidas. A ligação com a nossa criança interior requer abordá-la com compaixão, restabelecendo essa ligação perdida. A nossa criança interior representa não só os acontecimentos que vivemos no passado, mas também as nossas necessidades emocionais atuais. As técnicas de conexão com a criança interior fornecem as ferramentas mais eficazes para restabelecer essa conexão profunda e iniciar a cura espiritual. A primeira técnica
é conectar-se com a criança interior através da MAPU, meditação e visualização. Quando conhecemos a nossa criança interior pela primeira vez, abordá-la apenas com os nossos pensamentos pode parecer superficial. Por isso, a visualização é uma ferramenta eficaz. Durante a meditação da criança interior, relaxe a sua mente fechando os olhos e respirando profundamente num ambiente tranquilo. De seguida, imagine-se na casa da sua infância ou num local seguro e visualize uma criança pequena à sua espera nesse espaço. Perceba que a sua criança interior quer algo de si, talvez apenas amor e atenção. Aproxime-se dela, olhe-a nos olhos e abrace-a. Fale com ele. Tente compreender os sentimentos dele, e aborde-o com compaixão. Outra forma poderosa de compreender a sua criança interior é utilizar a terapia da escrita. Carl Jung afirmou que a escrita é uma forma de exploração interior e fornece uma ferramenta poderosa para mergulhar nas profundezas do subconsciente. A terapia da escrita ajuda-o a expressar os seus pensamentos e sentimentos, permitindo-lhe conectar-se com a sua criança interior. Começar um diário é um ótimo começo para conversar com a sua criança interior. Reserve alguns minutos todos os dias para escrever sobre o mundo através dos olhos da sua criança interior. Tente perceber o ponto de vista dele. Ao escrever, tente aceitar a sua criança interior e ouça-a com amor, sem julgamento, simplesmente expressando os seus sentimentos. Abordar a compaixão parental é outra forma eficaz de se conectar com a sua criança interior. Abordar a nossa criança interior como uma figura materna ou paterna, dando-lhe confiança e tratando-a com amor, permite o tipo de relação com que muitas mulheres sonham. Como a sua criança interior não recebeu o amor suficiente da mãe e do pai, agora precisa de assumir esse papel de pai ou mãe. Trate-se como um pai ou uma mãe que cuida da sua criança interior, tranquilizando-a e estabelecendo limites. Ao valorizar e cuidar da sua criança interior, cria um espaço seguro para ela. Tente compreender o que ela está a sentir e aceite-o, com compaixão, atendendo às suas necessidades emocionais. Este processo irá ajudá-lo a construir uma forte ligação com a sua criança interior e a iniciar a cura espiritual. O yoga e a consciência corporal são também ferramentas poderosas que podem contribuir para o processo de conexão com a criança interior. A criança interior existe não só como ser emocional, mas também como ser físico. As tensões, o estresse e as emoções negativas no nosso corpo podem estar ligados aos traumas vivenciados pela criança interior. Os exercícios de yoga e a consciência corporal podem ajudar a libertar estas cargas emocionais. O yoga, combinado com técnicas de respiração, permite-lhe abordar o seu corpo e a sua alma com compaixão. Ao fazer posturas de yoga, pode comunicar com a sua criança interior abraçando o seu corpo com amor. A consciência corporal pode ajudá-lo a tomar consciência e a aceitar os seus estados emocionais. 7. A criança interior e as relações românticas. A criança interior não é apenas um reflexo do mundo interior de um indivíduo, mas também tem um impacto profundo nas nossas relações românticas. De acordo com as visões psicológicas de Carl Jung, a criança interior desempenha um papel importante no mundo emocional e relacional de uma pessoa. Nos relacionamentos românticos, esta criança interior interage tanto a nível consciente como inconsciente. A criança interior está ligada às necessidades emocionais, à procura de amor, aos traumas, às decepções e à falta de confiança. Portanto, a dinâmica nos relacionamentos românticos de uma mulher é amplamente baseada na sua relação com a sua criança interior. Se uma mulher aprender a reconhecer as necessidades da sua criança interior e a enfrentá-las de forma saudável, os seus relacionamentos românticos poderão ser mais saudáveis e gratificantes. Conectar-se com a sua criança interior ajuda-o a perceber padrões nas relações românticas e a construir relações mais equilibradas e saudáveis. A influência da criança interior nos relacionamentos românticos manifesta-se, geralmente, de duas formas. Em primeiro lugar, a criança interior representa a necessidade de segurança pessoal e de conexão. Se há desconfiança,
a negligência ou a rejeição foram vivenciadas na infância, estes sentimentos podem voltar a ocorrer nas relações amorosas. À medida que uma pessoa procura segurança nos relacionamentos, esta necessidade de segurança é alimentada pelos traumas da criança interior. Em segundo lugar, a criança interior simboliza também a necessidade de amor e afeto. A falta de amor e atenção na infância pode ser compensada pela atenção e amor de um parceiro na vida adulta. Outra influência da criança interior nas relações românticas é compreender as necessidades emocionais e ser capaz de as partilhar com o parceiro. A criança interior representa necessidades emocionais como a confiança, o amor e o afeto. Ao comunicar abertamente com o seu parceiro, uma mulher pode facilmente expressar as necessidades emocionais da sua criança interior. Isto torna o parceiro mais empático e fortalece o vínculo entre os casais. No entanto, um dos benefícios mais importantes de fazer as pazes com a sua criança interior nas relações amorosas é alcançar a maturidade e o equilíbrio na dinâmica da relação. Uma mulher que fez as pazes com a sua criança interior desenvolverá um vínculo mais saudável com o seu parceiro. Uma mulher que aceita as necessidades e experiências emocionais da sua criança interior sente-se mais segura e mais aberta emocionalmente. A criança interior pode ser uma figura que suprime as suas necessidades emocionais e que procura o amor e a aprovação. Portanto, através do trabalho com a criança interior, as mulheres podem ser ajudadas a reconhecer as suas necessidades emocionais, a expressá-las de forma saudável e a fortalecer os seus laços emocionais com o seu parceiro. A criança interior desempenha um papel profundo nas relações românticas. Quando uma mulher desenvolve uma ligação saudável com a sua criança interior, faz as pazes com traumas do passado e compreende as suas necessidades emocionais, as suas relações amorosas aprofundam-se e fortalecem-se. Curar a criança interior permite à mulher relacionar-se com o seu parceiro de uma forma mais livre, segura e saudável. Aceitar as necessidades da criança interior aumenta a segurança emocional e cria um vínculo mais satisfatório nas relações amorosas. Este processo ajuda não só nos relacionamentos românticos, mas também ajuda a encontrar equilíbrio e paz no mundo interior. 8. Transformação interior e um novo começo. A transformação interior é um dos processos de mudança mais profundos e significativos, psicológica e emocionalmente. Na psicologia de Carl Jung, a transformação que ocorre no mundo interior do indivíduo visa iluminar e transformar os padrões inconscientes, os traumas e as emoções ocultas da pessoa. A transformação interior é uma viagem na qual a pessoa remodela não só os seus traços passados, mas também as suas esperanças para o futuro. A ligação com a criança interior é um dos pontos de partida desta transformação. Curar. A criança interior não só cura o passado do indivíduo, como também estabelece as bases para a construção da saúde espiritual e da autoconfiança do indivíduo. O aumento da autoconfiança feminina é um dos resultados mais valiosos deste processo de transformação interior. A transformação interior permite à mulher compreender-se a si mesma e ao mundo mais profundamente, curar-se espiritualmente e, finalmente, embarcar num novo começo. A transformação interior começa com o confronto com a criança interior e a cura das suas feridas. A criança interior da mulher não é apenas um reflexo das suas experiências de infância, mas também um símbolo das suas profundas necessidades emocionais inconscientes. Uma mulher que se aceita a si própria já não está limitada pelas influências do passado e tem a liberdade de revelar o seu próprio poder. O processo de autoaceitação permite à mulher estabelecer relações saudáveis e equilibradas, tanto no seu mundo interior como no mundo exterior. No processo de transformação interior, a determinação de limites pessoais também desempenha um papel importante. A transformação interior não é apenas uma cura do passado, mas também uma mudança na forma como alguém se defende. Trabalhar com a criança interior é também uma oportunidade para aprender a estabelecer limites emocionais e psicológicos. A criança interior pode não ter sido capaz de estabelecer limites emocionais saudáveis, por vezes devido a traumas passados.
À medida que a mulher começa a compreender as necessidades da sua criança interior, aprende a estabelecer limites mais saudáveis para si própria. Isto pode ter a ver tanto com limites emocionais como físicos. Os limites pessoais permitem que uma mulher se afirme e construa relações sem carregar a bagagem emocional dos outros. A determinação destes limites durante o processo de transformação interna permite à mulher criar um espaço seguro e saudável, tanto no seu mundo interior como no mundo exterior. Uma mulher que conhece os seus próprios limites terá experiências mais equilibradas e satisfatórias nos seus relacionamentos. Descobrir o seu próprio poder é também parte integrante do processo de transformação interior. A transformação interior leva a mulher a descobrir o seu potencial espiritual e a compreender o seu próprio poder. A ligação estabelecida com a criança interior faz com que a mulher se sinta mais forte. À medida que a mulher se cura e faz as pazes com a sua criança interior, percebe o poder criativo, a liberdade e o potencial dentro de si. Uma mulher que descobre o seu próprio poder consegue lidar com as dificuldades da vida mais facilmente e alcançar os seus objetivos com mais determinação. A transformação interior traz ao de cima o poder que existe dentro da mulher, tornando-a um indivíduo mais independente e poderoso. No final do processo de transformação interior, inicia-se um novo começo na vida de uma mulher. A cura da criança interior e o aumento da autoconfiança feminina permitem à mulher descobrir novas oportunidades e potencial na sua vida. A transformação interior não significa apenas livrar-se das feridas do passado, mas também cultivar esperanças para o futuro. A transformação interior de uma mulher dá-lhe uma nova perspectiva. Neste vídeo, falamos sobre o aumento da sua autoconfiança feminina quando a sua criança interior sorri, de acordo com Carl Jung. Acha que conectar-nos com a nossa criança interior e curar os nossos traumas passados pode realmente aumentar a nossa autoestima? Partilhe conosco as suas ideias nos comentários. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre este assunto. Além disso, não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais vídeos e gostar deste vídeo. O que vivenciou na sua jornada de transformação interior? Vamos encontrar-nos nos comentários. Se quiser apoiar o nosso canal com uma taxa, o nosso botão Participar já está aberto. Pode apoiar-nos usando o recurso Participar. Obrigado.